Graça e paz a todos. Hoje eu compartilho com vocês o tema Uma Prévia Inesquecível do Céu, baseado em Apocalipse, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 11. Mas antes de continuar, se você me acompanha pelo YouTube, não se esqueça de clicar aqui e inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Apocalipse, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 11, nós lemos assim: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi, assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Eu creio que um dos mais cobiçados sonhos de todas as pessoas, um dos mais almejados sonhos, principalmente do cristão, é o sonho de um dia poder contemplar o céu. É o sonho de um dia entrar no paraíso celestial e contemplar o lar celeste do nosso Deus. Quem não gostaria de dar uma olhadinha no céu antes de morrer? Ou mesmo quem já teve uma pessoa querida que partiu, quem não gostaria de dar uma olhadinha para saber como é do outro lado? Se eu pudesse olhar o céu antes de morrer, tenho certeza que eu poderia consolar, eu poderia mostrar às pessoas que estão morrendo, que estão no leito de dor, uma palavra de esperança mais viva do que a que eu consigo mostrar hoje. Alguns homens da Bíblia tiveram esse desejo realizado em vida. Deus deu a eles o privilégio de contemplar o céu antes de morrer. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Isaías viu o trono de Deus. Deus abriu as cortinas da eternidade e Isaías viu o céu. Ele descreveu no seu livro a sua visão fantástica do trono de Deus. Esse privilégio foi dado também ao profeta Ezequiel. Ezequiel também viu os mistérios que estão do outro lado. O apóstolo Paulo também recebeu esse privilégio do Senhor. Ele disse: não sei se foi corporeamente, fisicamente ou em visão,
Eu não sei explicar como foi, mas eu estive lá e o que eu vi não encontro palavras aqui na terra para descrever. Mas há um homem na Bíblia que foi até o céu em vida e descreveu para nós os mistérios que estão do outro lado. Este homem foi o apóstolo João. O apóstolo João contemplou o céu. A Bíblia Sagrada diz que João primeiro viu o Senhor Jesus. Jesus pediu a João que entregasse uma mensagem para 7 igrejas locais. E quando João termina de receber essas mensagens que o próprio Cristo revelou a ele, a Bíblia Sagrada diz que uma porta se abriu para ele na eternidade. Certamente foi a porta desse desejo espiritual que todos nós temos, de saber como é o céu. João viu o céu, e uma voz como de trombeta soou do céu e disse: vem aqui para cima e eu vou te revelar os planos do coração de Deus. E quando João contempla o mundo espiritual, falta a João palavras para descrever o que ele está vendo. Ele não consegue falar de coisas espirituais com palavras materiais. Ele olha, mas não sabe direito como descrever. E ele começa a falar em linguagem figurada, em semelhanças. É semelhante a, é parecido com, é como se fosse. E no capítulo 4, aqui, do livro do Apocalipse, ele começa a descrever o céu, não com linguagem concreta, mas com linguagem de semelhanças. Descrever o céu é como descrever o branco para um cego de nascença. Você tem que usar linguagem de semelhanças. É exatamente isso que o apóstolo João faz. Porque no instante em que ele entra na dimensão espiritual, ele se sente tolhido, restrito, de explicar o infinito na dimensão do finito. Ele não consegue transmitir ensinamentos do imortal na linguagem dos mortais. Ele tem dificuldades de descrever o eterno na linguagem do temporal. Por isso, ele usa figura de linguagem. E quando Deus revela o céu para João, o que ele vê? Afinal de contas, como é o céu na linguagem de João? O que ele viu lá? Em primeiro lugar, ele viu o trono. Versículo de número 2, nós lemos assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Quando João entra no céu, o primeiro item que ele chama a atenção e ele observa é um trono. O primeiro item que prende a atenção do apóstolo João é que no céu existe um trono. O que significa esse trono? Assim como numa escola de cirurgiões, a sala de cirurgia é o centro daquela escola. Assim como num país em guerra, a sala do general é o centro nervoso desse país. Assim como numa redação de jornal ou revista, a sala do editor-chefe é o centro, a coluna vertebral daquele jornal ou daquela revista. João está dizendo assim: o universo é gigantesco. Existem bilhões e bilhões de astros no universo. Mas quando eu entrei no céu, o primeiro item que me chamou a atenção é que o universo não está sendo guiado, dirigido pelo acaso, pela sorte, por possibilidades aleatórias. Existe uma coluna vertebral, existe um centro nervoso no universo que dirige, que comanda, que manda, que controla o universo onde nós estamos. Meus queridos irmãos, o universo não está solto no espaço, não está bailando nas ondas dos cosmos, mas o universo obedece ao comando de uma voz que cuida do universo, e essa voz é a voz do Deus Todo-Poderoso, que guia e dirige o universo com o poder da sua palavra. Céu é o lugar do trono de Deus. O que faz o céu ser céu é porque o trono de Deus está lá. Sem o trono de Deus, aquele lugar não seria o céu. O trono significa que ali está o significado da vida.
Ali está o propósito do universo. Ali está o sentido da história. Ali está a esperança de nossas vidas. Existe um trono, porque céu é o lugar do trono de Deus. Sem esse trono, a vida seria uma caminhada ao abismo do nada. Sem esse trono, nós seríamos meros passageiros que vêm da estação do nada e vão para a estação do lugar nenhum. Só existe propósito na vida, porque Deus está sentado no trono. Se Ele está sentado no trono, significa que Ele reina sobre a sua criação. Se Ele está no trono, é porque governa tudo que existe no universo. O que dá a esse trono poder para fazer o céu ser céu é porque Deus está sentado sobre ele. Qual é a diferença do lugar que João viu para a terra? É porque lá Deus está cumprindo a sua vontade sobre o trono. O que é trono? O que significa trono? Trono é o lugar onde a vontade do rei é cumprida. Trono é o lugar onde o rei exerce a sua vontade, onde o rei manda e a sua vontade é obedecida. Qual é a diferença entre a terra e o céu? É que aqui a vontade de Deus ainda não é perfeitamente cumprida. E lá a vontade de Deus é obedecida em todos os sentidos. O céu não é céu por uma fatalidade. O que faz o céu ser céu é que lá a vontade de Deus é sempre perfeitamente realizada. Você diz, Pastor Carlos, e na terra, a vontade de Deus é perfeitamente obedecida? Não, eu lamento dizer que não é. Se a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, os fabricantes de aguardente não fabricariam a morte em garrafa. Se a vontade de Deus fosse obedecida aqui na terra, não haveriam milhões de pessoas morrendo de fome. Se a vontade de Deus fosse obedecida aqui na terra, não precisaríamos de polícia na rua. Se a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, milhares de pessoas não estariam se destruindo pelas drogas. A vontade de Deus não é perfeitamente obedecida aqui na terra. É por isso que as penitenciárias estão superlotadas. É por isso que os lares são destruídos. É por isso que as famílias estão brigando nos tribunais. É por isso que a violência é um dos maiores problemas dessa sociedade. Mas eu tenho boas notícias para todos nós. Existe um lugar onde a vontade de Deus é sempre perfeitamente obedecida. E este lugar se chama céu. E esse céu, meus queridos irmãos, é todo lugar onde a vontade de Deus é perfeitamente obedecida. Coloque o trono de Deus no seu casamento, e o seu casamento vira um céu. Arme o trono de Deus no seu negócio ou na sua profissão, e o seu negócio ou a sua profissão viram céu. Estabeleça o trono de Deus nas suas finanças, e as suas finanças se tornarão um céu. Coloque o trono de Deus no seu namoro, e o seu namoro vira um céu. Céu é o lugar do trono de Deus. O problema de alguns é que querem ser vitoriosos longe do trono de Deus. Não existe essa possibilidade. É como construir um palácio sobre a areia. É como viver de ilusões e fantasias. Sem o trono de Deus, você pode ganhar o mundo, mas irá perder a alma. Em segundo lugar, João viu alguém sentado sobre o trono. Quem estava sentado sobre o trono? Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 3, nós lemos assim: E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Quem estava sentado sobre o trono não é o Deus criado pelas religiões. É interessante que quando João olhou para o trono, ele não viu um velhinho de barbas brancas, ele não viu um senhor idoso com a bengala na mão, olhando o mundo lá embaixo. Não foi isso que ele viu. Quando João olhou para o trono, ele não viu o Deus que nós fabricamos
e que é fruto da nossa imaginação religiosa. Ele não viu Deus que está pintado no teto da Capela Sistina em Roma. Ele não viu a figura esculpida numa moldura de ouro ou prata. Quando João olhou para o trono para ver quem é que estava sentado sobre ele, em seguida ele disse: o seu aspecto era como jaspe reluzente, era como a pedra de sardônio que brilhava. Em outras palavras, João está dizendo: não deu para ver direito, porque era como o brilho de uma luz. Era um reflexo como do jaspe e do sardônio. O jaspe é esverdeado e o sardônio é vermelho. Meus irmãos, o Deus que nós adoramos não pode ser descrito pelas palavras de um homem. Ele não é fruto da imaginação humana. Ele é maior do que nós podemos descrevê-lo. Nós não encontramos palavras para descrever como ele é, porque é como o brilho de uma luz que nos cega os olhos, e não podemos descrever a semelhança desse Deus. Idolatria é exatamente você tentar criar uma imagem de Deus. O que é idolatria? É você tentar criar uma imagem fixa de Deus. É por isso que Deus pergunta no livro do profeta Isaías: o que vocês encontrarão em todo o universo que se compara a mim? O rico, por não admitir que necessita de Deus, por não querer se dobrar diante de Deus, pega o ouro e a prata, manda o ourives esculpir uma imagem e diz: isso é o meu Deus. Deus pergunta: isso se assemelha a mim? O pobre pega madeira num bosque, manda esculpir uma imagem, se prostra diante dessa imagem e adora como Deus. E mais uma vez Deus pergunta: isso se assemelha a mim? Não existe em todo o universo absolutamente nada que se assemelha ao Criador, porque ele é indescritível pelas palavras de um homem. Por isso, a maior prova do poder do Deus do cristianismo é que ele é maior do que nós podemos descrevê-lo. É por isso que o apóstolo João disse: é como a luz do jaspe e do sardônio. Como descrever o eterno? A Bíblia diz: Deus é eterno. Pense no infinito. Nunca teve começo e jamais terá fim. Como descrever o infinito? Os cientistas que tentam arranjar uma explicação para tudo estão calculando o tamanho do universo em bilhões de anos-luz. O que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. A velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. A luz viaja a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Quantos quilômetros a luz percorre em um ano viajando a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Até onde ela vai? Isso é ano-luz. Os cientistas estão dizendo que o tamanho do universo está sendo calculado em bilhões de anos-luz. Isso significa que para chegar a algumas estrelas longínquas, a luz teria que viajar a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo durante 14 ou 15 bilhões de anos. Esse é o tamanho do universo. E nós ficamos pensando assim: mas tem que ter um fim. A nossa mente não consegue acompanhar a dimensão do infinito, pois a Bíblia diz que o universo é como um grão de areia na palma das mãos de Deus. Se o universo, que para ser percorrido precisamos de 14 ou 15 bilhões de anos, viajando a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, é um grãozinho de areia na palma das mãos de Deus, e você é o quê? Quem pode descrever o Todo-Poderoso? Onipotente, onisciente, onipresente. Você que me acompanha nesse vídeo, se você reconhece o poder desse Deus eterno,
Você não tem outra alternativa a não ser se dobrar diante dele e reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Nós éramos perdidos, pecadores, já nascemos com a natureza de pecado, a nossa tendência natural é para o erro. Você pode ser um cidadão honesto, exemplar em todos os sentidos, mas no dia que tiver oportunidade, vai praticar o mal, porque faz parte da nossa natureza. E Deus teve misericórdia da minha e da sua vida. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que foi chicoteado, torturado e humilhado em nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo e pode amparar e socorrer os seus seguidores. Somente reconhecendo o nosso estado lastimável, temos acesso direto ao trono de Deus. Aceite essa oportunidade agora. Talvez você jamais tenha outra. Deus quer que você saiba que todo problema diante dele é nada. Você tem problemas que parecem sem solução? Arme o trono de Deus na sua vida e esses problemas desaparecerão, porque não há problema que resista ao poder do Criador do universo. Em terceiro lugar, João viu o arco-íris. Lembre-se que quando Deus se apresentou a Moisés no livro de Êxodo, ele se apresentou com relâmpagos e trovões. Quando João fixou bem os olhos no trono de Deus, ele viu que existia paz. Esta paz era passada para João através do arco-íris que ele viu ao redor do trono de Deus. O arco-íris que João viu no céu era da cor da esmeralda. Como descrever? Quando foi que apareceu o arco-íris na terra pela primeira vez? Foi logo depois do dilúvio que Deus mandou para destruir a raça humana por causa do seu pecado. E quando as águas do dilúvio secaram, Deus fez um pacto com Noé. Todas as vezes que ele mandasse uma tempestade e essa tempestade passasse, Deus colocaria o arco-íris no céu para lembrar as pessoas de que ele não havia se esquecido do pacto e não destruiria a humanidade de novo com o dilúvio. Esse evento ocorreu há mais de 4.000 anos atrás e até hoje cai uma tempestade e logo aparece o arco-íris no céu como cumprimento da promessa do Senhor. Portanto, o que João quer nos ensinar é o seguinte: quando o homem vai se aproximando do trono de Deus, quando ele vai se chegando a Deus, ele vê relâmpagos, raios, trovões, condenação, juízo, mas existe o arco-íris da promessa que está sobre nós. Por isso, nós temos acesso ao trono de Deus. Há um arco-íris no céu que mostra que você é bem-vindo diante do trono de Deus. Há um arco-íris no céu que mostra que Deus deseja perdoar todos os nossos pecados e nos transformar em seus filhos legítimos por intermédio de Jesus Cristo. Em quarto lugar, ao redor do trono, João vê 24 tronos menores. E sentados nesses tronos, 24 anciãos. Esses 24 anciãos representam a totalidade dos salvos. Representam as 12 tribos do povo judeu no Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Desde o primeiro salvo do Antigo Testamento até o último salvo do Novo Testamento. Eles estão com roupas brancas diante do trono de Deus. Para entrar no céu é preciso ter vestes brancas. Não significa um paletó ou um vestido branco, mas é no sentido espiritual. É um simbolismo. Você precisa convidar Jesus Cristo para morar na sua vida e ter recebido dele, através do seu sacrifício na cruz, o passaporte para o céu. Jesus Cristo é o único caminho que dá acesso ao trono da graça de Deus. Quem convida Jesus Cristo para morar na sua vida está se lavando, se purificando dos seus pecados, através do sangue precioso de Jesus. Isso é estar vestido de branco. João vê
na cabeça desses anciãos coroas de ouro. Existem 4 tipos de coroa que o salvo em Cristo receberá quando chegar lá no céu. A primeira coroa é a coroa da vida. A coroa da vida é para aqueles que passam por provação sem murmurar. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, nós lemos assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A segunda coroa é a coroa de glória, para aqueles que trabalham no reino de Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 4, nós lemos assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A terceira coroa é a coroa dos ganhadores de almas. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 19, nós lemos assim: Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? A quarta coroa é a coroa da justiça. A coroa da justiça é para aqueles que aguardam ansiosamente a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Em quinto lugar, do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões. O que significa isso? Significa o juízo. Significa que Deus é Deus presente. Trovões, vozes e relâmpagos lembram o Deus vivo. Na presença de Deus, há vida. Alguns, quando pensam num céu de descanso, de rotina, de gente deitada nas nuvens, tocando harpas, sem ter o que fazer. No céu de preguiça. Mas quando João olhou para o trono, ele percebeu que o nosso Deus é o Deus vivo. Não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Em sexto lugar, no trono há 7 tochas de fogo. Essas 7 tochas de fogo significam os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Você diz, Pastor Carlos, o que significa isso? O número 7 na Bíblia significa plenitude, compleição, perfeição. 7 é o número completo. João está dizendo que Deus está no trono em toda a sua plenitude. Se você se colocar diante do trono de Deus, conhecerá a plenitude da verdade. E Deus vai satisfazer plenamente os desejos da sua alma. Em sétimo lugar, João viu na frente do trono um mar de cristal. O que significa isso? Significa um mar de tranquilidade diante do trono de Deus. Existe um mar de águas tranquilas. Diante do trono de Deus não existe pavor, não existe pânico, não existe medo, nem insegurança. Ao redor do trono existe um mar de tranquilidade, um mar de paz. Como está a sua vida? Você vive ansioso com o dia de amanhã? Está inseguro pela incerteza do amanhã? Você tem medo porque o seu amanhã é incerto? Não importa qual seja a sua situação, se achegue ao trono de Deus por meio da Bíblia e se refugie nessa paz que sai do trono de Deus. Quando eu vejo as nações desesperadas por causa de crises, de doenças que a medicina não consegue explicar, quando eu vejo os reinos se levantando para a guerra, quando eu vejo pessoas desesperadas por causa de um mundo que não tem paz, eu me lembro que diante do trono de Deus não existe ódio, não existe pânico,
Não existe ansiedade, nem insegurança, nem incerteza de um Deus que não sabe o que fazer. Não, lá no trono de Deus, Ele está reinando, absoluto, soberano, porque tem o controle de todas as coisas. Pânico é do coração do homem que não teme a Deus e não sabe para onde vai. Incerteza é daquele que não entregou seu coração a Jesus e ainda não sabe qual direção tomar. Insegurança é do homem que se sente impotente para administrar e controlar a sua própria vida. Ansiedade é daquele que não depositou a sua confiança no Senhor, que nos livra de toda ansiedade. Muitos estão inquietos, apavorados com relação ao futuro, mas os membros da Igreja do Deus Vivo não estão desesperados, porque sabem que diante do trono de Deus não existe pânico. Eu não posso imaginar o Todo-Poderoso do Universo correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Eu não posso imaginar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores dando cabeçada na parede porque perdeu o controle do amanhã. Ao redor do trono existe um mar de tranquilidade. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Se achegue a esse trono pela palavra, e você terá paz mesmo quando todos estiverem em guerra. Você terá segurança mesmo diante da insegurança da maioria. Você estará certo mesmo diante da incerteza do amanhã. Você terá confiança mesmo diante de um mundo em crise. Em oitavo lugar, ao redor do trono, 4 seres viventes. Quem são eles? São os mesmos querubins, uma classe especial de anjos, também vistos pelo profeta Isaías em sua visão fantástica do trono de Deus. Tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E diziam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. É o mesmo querubim que Deus colocou no jardim do Éden para vigiar a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o mesmo querubim que Deus colocou no templo para cobrir o propiciatório da Arca do Concerto, aquela arca que simbolizava a presença de Deus entre o povo judeu. Tem 6 olhos, significa que tudo eles veem. Tem 6 asas, significa que tudo eles alcançam. O que Deus determinar, eles têm condições de fazer. Um tem o rosto de leão, o outro o rosto de touro, o terceiro o rosto de homem e o quarto o rosto de águia. O que significa esse ser com o rosto de leão? Sabemos que o leão é o rei da selva. Significa que Deus quer que sejamos reis sobre as nossas vidas. O homem nasceu para reinar. Temos que ter domínio sobre o pecado. Temos que reinar sobre o nosso tempo. Não podemos ser escravos de nada. Precisamos ser livres para servir a Deus. Temos que reinar sobre o dinheiro. Se muitas vezes estamos na pior, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que não buscamos a palavra de Deus para que tenhamos condições de reinar sobre as nossas vidas. O que significa esse ser com o rosto de touro? O touro é servo. Ele obedece e trabalha sem murmurar. O verdadeiro adorador do Criador tem uma vida de serviço no reino de Deus. O que significa esse terceiro ser com o rosto de homem? Deus quer que vivamos como gente, como pessoas. Por mais que cresçamos espiritualmente, jamais deixaremos de ser gente. Gente que ama, gente que se diverte, gente que é livre para buscar a Deus. Segundo o reverendo Robson Cavalcante, Deus criou 3 tipos de seres viventes. Deus criou anjos, homens e animais. O problema é que o convertido ao Evangelho quer viver como anjo. Aqueles que ainda não se converteram ao Evangelho vivem como animais. Mas humano mesmo, ninguém quer ser. Seja você mesmo diante de Deus.
Assuma diante dele as suas falhas, os seus problemas, as suas limitações. Ele certamente lhe perdoará e transformará você de acordo com a sua soberana vontade. O que significa esse ser com o rosto de águia? Devemos levantar o nosso voo com segurança rumo ao Criador. A águia é o pássaro que voa mais alto, e por voar tão alto não é presa fácil. Tem visão ampla dos acontecimentos e tem controle das situações. Assim deve ser o cristão. O verdadeiro cristão vence os obstáculos rumo ao Criador e jamais é presa fácil nas ciladas do inimigo. Deus deseja que você alcance vida plena. Devemos sempre levantar o nosso voo seguro rumo ao Criador. Quando esses seres viventes dão glórias a Deus, os 24 anciãos, que significa a totalidade dos salvos, prostrar-se-ão diante do trono. Vamos tirar as coroas de nossas cabeças e dizer: Senhor, nós não somos dignos de receber coroa. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Quais são os princípios que podemos aprender dessa prévia inesquecível do céu? Primeiro princípio: através do trono, Deus está no comando da minha e da sua vida. Jamais se esqueça disso. Ainda que os médicos balancem a cabeça e digam: não tem mais jeito. Ainda que os advogados digam: a sua causa está perdida. Ainda que você esteja desempregado. Ainda que tudo dê errado. Pode ser que você tenha a sensação de ter chegado a lugar nenhum. Lembre-se, Deus ainda está no trono. Ele ainda é o Senhor. E no momento que Ele determinar, a sua vida pode dar uma guinada no instante. Segundo princípio: quem está diante do trono de Deus descobre o sentido da vida. Para quem está diante do trono de Deus, a sua vida não é como as ondas do mar que são jogadas pelo vento de um lado para o outro. Há um propósito específico em tudo que acontece em sua vida, porque a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Terceiro princípio: o Todo-Poderoso indescritível do trono é o Todo-Poderoso que comanda o meu amanhã. Sua vida não depende do seu patrão, não depende da sorte, nem de como se organizam os astros do zodíaco. Sua vida está segura nas mãos de Deus. É Ele quem está no comando e sabe exatamente para onde está conduzindo a sua vida. O quarto princípio: o arco-íris significa que você é bem-vindo na presença de Deus. Não importa quem é você, até que série estudou, qual o seu nível social ou intelectual, quais os pecados que cometeu ou o tamanho do poço de problemas que você está mergulhado. Existe um arco-íris no céu dizendo que você é bem-vindo na presença de Deus. Quinto princípio: Deus quer lhe vestir com vestes limpas através do sangue de Jesus. Basta você aceitar. Pode ser que você tenha procurado muitos atalhos para chegar até o trono de Deus. Talvez até mesmo inconscientemente você tenha tomado atitudes que pensa te levar até Deus. Essas atitudes denunciam o grito e a necessidade da sua alma. Você está necessitado de Deus. E somente através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz para salvar a mim e a você, somente através da submissão total e incondicional da vontade de Deus para a sua vida, você conseguirá chegar diante do trono da graça de Deus. Você aceita? Sexto princípio: relâmpagos, vozes e trovões significam que o nosso Deus é o Deus vivo. Ele sabe exatamente o que você precisa e qual é a sua necessidade. Sétimo princípio: tochas de fogo significam que podemos ser cheios
do Espírito Santo. Deus nos chamou para uma vida abundante no Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não faz fofoca, não levanta calúnia, não está envolvido com difamações, não fala palavrão, não murmura das situações do dia a dia, mas confia plenamente no Senhor em toda e qualquer situação. O homem cheio do Espírito Santo não é orgulhoso, não é briguento. A mulher cheia do Espírito Santo não é fofoqueira, nem maldizente, nem rixosa, nem birrenta, mas são pessoas submissas à vontade de Deus, que falam palavras que edificam a vida das pessoas que estão à sua volta. O oitavo princípio: quem está diante do trono de Deus está pleno de paz. Como vai você? Em que você tem depositado a sua confiança? Para onde está levando a sua própria alma? Sua segurança está no quê? Seu futuro é incerto? Você tem medo do quê? Qual é a sua dúvida? Qual é o motivo de tanta insegurança? Eu te convido neste momento a colocar tudo isso diante do trono de Deus, com toda a transparência possível. Diante do trono de Deus, você deve ser você mesmo, do jeito que você é por dentro, não por fora, como a sociedade vê. Deus não olha para você como o homem olha. Você pode se colocar diante dele com as suas ansiedades e medos e inseguranças e dúvidas e incertezas. Ele quer você do jeito que você é. Ele ainda não desistiu de você e não vai desistir jamais. Eu te convido, neste exato momento, a abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, para que tenhas acesso direto ao trono da graça de Deus. Obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Eu espero que você tenha, por intermédio de Jesus Cristo, livre acesso ao trono da graça de Deus. Um abraço.